A gente havia dito que é um evento bastante diverso e agora a gente vai mudar um pouquinho o tópico para falar do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Para essa atividade, que é o lançamento do livro Reinventando Freire, eu vou chamar novamente ao palco o professor Martin Carnoy. Por favor, Martin. Pode vir ao palco. E, junto com o Martin, eu vou convidar também o professor Moacir Gadotti e a professora Ângela Antunes. Moacir é pedagogo e filósofo, com mestrado em Educação pela PUC São Paulo e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra. Professor titular aposentado da USP e presidente de honra do Instituto Paulo Freire, tem vasta experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, educação de jovens e adultos e educação para a sustentabilidade. Ângela Antunes é doutora e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Pesquisa sobre gestão democrática da escola pública e sobre pedagogia da sustentabilidade, além de ser professora e assessora educacional. É licenciada em Letras e também pedagoga. Atualmente é diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire. Bem-vindos, Moacir, bem-vinda, Ângela. O professor Martin vai começar dando uma palavrinha. Isto é um esforço, uma parceira entre o Centro Lehman, a Stanford, e o Instituto Paulo Freire, aqui em São Paulo. Eu tenho uma longa relação com o Instituto e com Moacir, não sei quantos anos, 35 anos, possivelmente. Sim. Encontrei a Paulo Freire em 78, 79, em Genebra, e tivemos uma relação longa até a sua morte a uma idade jovem, meu ponto de vista. Naturalmente, Paulo teve uma influência enorme, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo. Há 20 anos de sua morte, tivemos a ideia de fazer um livro importante que se chama Reinventando Paulo Freire. E aqui se lançou o livro ao Instituto ontem, à tarde, e hoje aqui nesta reunião. E o livro é muito importante, tem muitas contribuições, incluindo uma de Paulo Blixten, de eu, Rebecca Tarlo, e de quem mais? A Stanford? A Pia Wong, ex-estudante de Stanford, que fez a sua tese de doutorado sobre a experiência de Paulo Freire aqui no São Paulo, quando foi secretária de Educação da Municipalidade de São Paulo. Por isso, eu vou dar a palavra a Moacir e Ângela Antunes, que tem feito 99% do trabalho sobre o livro. Eu acho que o livro é disponível já, imprimido, e temos alguns exemplares com nós, muitos poucos, eu acho, mas depois podemos arranjar com o Instituto, se vocês querem ter um exemplar, vamos arranjar tudo isto. Mas quem vai falar primeiro? Moacir, ok. Moacir Gadotti, diretor do Instituto Paulo Freire desde muitos anos. Obrigado, Carnoy. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz por esse convite e tranquilo, porque o culpado é o Carnoy. Ele que nos visitou há um ano. Eu não queria escrever esse livro, porque eu estou escrevendo desde os anos 70, e eu disse, não quero escrever mais um livro. Mas se vocês também escreverem,
então vou escrever. E saiu um livro que é o dobro do que eu estava imaginando. Nós conhecemos o Paulo Freire na década de 70. E o Paulo estava no exílio, no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. Eu fui para lá em 74, o Carnot em 78. E o Paulo estava na reconstrução nacional dos países da África, que ele estava dando consultoria para mudar os sistemas de ensino, e tinha um enorme desafio pela frente. Naquela época, Carnot havia escrito e publicado Educação como Imperialismo Cultural, que foi um best-seller. E Paulo teve acesso à edição espanhola, não foi traduzido para o português, né? Só em inglês, e usou muito. Ontem mostrei o exemplar que o Paulo usava, porque a biblioteca está lá no Instituto Paulo Freire, cheia de anotações, porque o que interessava a Paulo era saber qual era o impacto dessa internacionalização da educação que começava com muita força na época. E havia uma análise contundente do Carnot, muito elogiada, inclusive por Ivan Illich, na época, né? Que era também um outro personagem que eu conheci também em Genebra, na época que também fiquei fora do Brasil. E estava estudando a mesma coisa no Bureau Internacional da Educação e no Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde estava também Piaget, com um curso de epistemologia genética na época, né? Depois isso foi incorporado pela Universidade de Genebra. Eu me debrucei sobre os relatórios que fundamentaram o relatório Edgar Faure, Aprender a Ser, que era exatamente, naquela época, ainda uma visão mais humanista da internacionalização, que aos poucos foi perdendo também com a globalização ou a mundialização, como fazem os franceses, esse caráter mais humanista que está no relatório Edgar Faure. E eu acabei fazendo meu doutorado lá com o Paulo Freire e outros consultores da época que estavam lá, o Pierre Furter, Pierre Dominicet e outros, e acabou meu livro saindo lá pela L'Âge d'Homme de Lausanne, L'éducation contre l'éducation, tratando do mesmo tema, né? Então, anos depois, Paulo visitou você em Stanford, você lembra? Com um seminário ontológico que você fez lá, que deu uma repercussão enorme no Brasil, não sei, tem o Carlos Torres, estava nessa época lá também. E quando ele voltou ao Brasil, na década de 80, Paulo me chama lá na casa dele, em Rua Valência, 150, e diz, olha, eu quero te apresentar um grande amigo meu, que vai se tornar seu amigo, o Martin Carnot. Aí, em diversos momentos, nos cruzamos pela vida, e no ano passado, então, veio esse desafio enorme. Depois que a Ângela fez uma pequena fala sobre alguns projetos, o Carnot disse, não, vocês têm que escrever sobre isso. Não, vocês têm que vir. Então, eu aceitei o desafio nessa ideia da gente criar uma ponte, né? Uma ponte com visões diferentes. Esse livro não é um livro de pensamento único. Aqui tem divergências. E é bom trabalhar com os diferentes, porque a gente aprende com os diferentes desde que a gente consiga dialogar. Eu vi muita palavra diálogo hoje aqui. Há um famoso Martin, não é tão mais famoso que o Martin Carnot, né? Que é o Martin Buber, né? Mas o Martin também dizia: diálogo só existe quando existe reciprocidade e igualdade de condições. São as duas categorias que o Martin Buber, no La Vie en Dialogue, que eu li esse livro lá ainda na Suíça, né? É preciso isso. O que eu escutei hoje aqui? O que vocês escutaram hoje aqui? Escutaram que os acadêmicos têm uma dificuldade enorme de dialogar com os policymakers. Escutaram que os pais têm uma dificuldade de dialogar com os gestores das escolas. O que falta? Investir nas relações sociais e humanas. Uma escola é um conjunto de relações sociais e humanas. O que fez Paulo, que hoje é combatido ou não,
é uma grande referência no mundo, é patrono da educação brasileira. Vou dar um exemplo. Essa semana, sexta-feira passada, lancei um pequeno curso pela internet, uma jornada pedagógica, né, que eu vou dar em 4 aulas. Até ontem tinha 37 mil inscritos. E até sábado, quando vão as inscrições, provavelmente vai ter 60 mil. Vocês falaram do celular, das tecnologias. Gente, nós estamos num momento fantástico. Paulo Brinkstein, você que é especialista nisso. Não é? Fantástico. Então, nós não conhecemos... A Unesco acaba de lançar, há poucos anos, 2 anos, aí, as diretrizes para políticas para mobile learning, né, que são fantásticas, porque ainda há muita resistência nas escolas ao uso da tecnologia. Onde está o celular na escola? Proibido, debaixo da mesa. Tem que colocar em cima da mesa o celular. Então, quem foi Paulo Freire? Há muita fantasia, muito preconceito. Eu gosto de uma definição que Henri Giroux, um grande educador norte-americano, deu para Paulo Freire. Ele é um crossing borders. É um cruzador de fronteiras. Ele se arriscou muito, e como nós devemos nos arriscar, a abrir espaço para a divergência, a escuta atenta, né? Aos dados, sem dúvida, né? Evidências, e tudo isso que nós vimos isso. Mas falta muito essa... Eu acho que o que mais nos falta hoje é exatamente essa relação entre as pessoas que nós precisamos tanto a partir da pedagogia freiriana. Nós aqui... eu agradeço demais essa provocação do Martin, porque nos obrigou a nos debruçar sobre nós mesmos. A gente, às vezes, não pensa. Nós estamos com 27 anos de existência, né, Ângelo? E você conheceu também muito de perto o Paulo Freire, mas eu convivi 23 anos com ele. Estava na hora da gente fazer um relatório assim. Na primeira parte, com as contribuições do Lehman Center. A atualidade de Paulo Freire. Né? A importância de Paulo Freire para esse momento do trumpismo nos Estados Unidos, né? Para enfrentamento do trumpismo nos Estados Unidos. Um ensaio lindo da Rebeca e do Martin em 2 tempos. Eu gostei muito dessa comparação da Rebeca, que, jovem, recém-casada, casou há 15 dias, e o Martin, né, com toda essa história linda de luta, e nossa grande referência também no Brasil, não só pelas suas publicações, mas pela sua presença ativa, não é? Com essa energia irritante que você tem, Martin, aqui com a gente, né? sempre presente. Bem, na primeira parte é isso. A segunda parte, nós mostramos um pouco quais são as nossas propostas no campo da educação básica, né? Com a provocação que você fez no projeto Exercício da Cidadania desde a Infância. Quer dizer, não é algo para só adulto, mas a cidadania começa a exercer lá com as crianças. Isso é possível. E Paulo Freire mostrou isso. E nós mostramos nos nossos projetos também de intervenção junto à secretaria. A terceira parte é sobre a universidade. Se falou hoje aqui da dificuldade de conversar o acadêmico com o policymaker. Por Paulo, no final da década de 50, criou e dirigiu o serviço universitário cultural, né, serviço de cultura da Universidade do Recife, para dialogar com a comunidade e com os policymakers. Não só entre pesquisadores e decisores, mas também as comunidades. Gostei muito de quem estruturou esse seminário, porque mostrou esse tripé. Não é só a universidade e policymaker, é a comunidade. Não adianta ficar só entre dois. Não é bipolar a relação, né? É mais ampla. Não é? A gente sabe que, sem a participação do sujeito, na sua avaliação, inclusive, não só no seu estudo, não é? Dificilmente nós conseguiremos obter resultados. Então, a terceira parte é relativa àquilo que Paulo Freire chamava
mudança da universidade, e nós estamos num ano importante, celebramos este ano 100 anos da grande reforma de Córdoba, né? Passa pela accountability também, junto à comunidade, né? Pela prestação de contas junto à comunidade, porque a universidade é uma consciência crítica da própria comunidade, da sociedade. Então, nós apresentamos vários trabalhos aqui, começando pelo José Eustáquio Romão, sobre o papel da universidade, a partir da extensão. É possível, aí sim, onde a responsabilidade social da universidade está nessa valorização da extensão e não só do ensino e da pesquisa, né? A quarta, mais polêmica parte aqui, Carnói, você viu, são as pedagogias e educações emergentes. Nós intitulamos outras educações e outras pedagogias possíveis. Uma delas é a pedagogia social, que a Europa tem tanto, a Europa e outros países também tem avançado muito nisso. Nós temos a maior experiência, talvez a educação popular não existe no mundo todo, mas talvez a maior contribuição ao pensamento e à praxis pedagógica da América Latina é a educação popular. Paulo Freire está nessa... Ele é inclassificável, não dá para classificá-lo, evidentemente, mas ele está nessa linha. Então, a quarta parte nos dedicamos a isso. E a última parte, a mais densa e volumosa, são 63 autores, são depoimentos da praxis freiriana, testemunhos, nós chamamos, né? Porque todo livro é testemunhal, né? É testemunhal, analítico, é um livro denso, um livro exigente, vai precisar se debruçar, porque há muita teoria e reflexão sobre a prática, né? Mas é também um livro que foi originado a partir de uma proposta da gente externar, através da nossa prática, aquilo que pode contribuir para a construção de políticas públicas. Foi desde o começo isso, não é? O que pode ser tirado dessa praxis. Nós não queremos dar exemplo, ser modelos, nada disso. Nós também temos muito... Apresentamos aqui um relato da nossa praxis, mas não significa que ela não esteja aberta o tempo ao diálogo, à discussão. Eu acho que, para terminar, porque nós fomos enriquecidos hoje com uma belíssimas exposições. Aí, agradeço demais o convite, Carnói, por isso que essa culpa é muito boa para mim, de você estar aqui nos convidando para esse belíssimo encontro. Mas esse ano também celebramos 50 anos da pedagogia do oprimido. Como é que termina a pedagogia do oprimido? Se alguma coisa, diz Paulo no último parágrafo, pode contribuir com a melhora da educação, através das convicções, das pesquisas e tudo que ele apresenta de reflexão crítica, ele era muito cuidadoso. Paulo tinha uma lista de dicionários atrás, e ele escrevia devagar. Eu tenho os originais da pedagogia do oprimido, os manuscritos, raramente tem palavras que ele cortava. Ele, antes de escrever a palavra, ele consultava o dicionário para saber se, com muito rigor, para saber se é aquela palavra realmente. E eu acho que ele escrevia com calma e até mudava de caneta. As canetas, ele usava várias canetas de várias cores. A gente sabe quando ele parava pela cor da caneta, que ele mudava de caneta, pegava para a caneta que estava lá. Então, era um homem muito sério, muito rigoroso, mas termina poeticamente o livro Pedagogia do Oprimido, dizendo que se não prestar para nada o livro, para uma coisa, pelo menos eu quis contribuir, que para viver num mundo onde seja menos difícil amar. Então, ele deixou essa essência da educação, que é o diálogo, essa capacidade da gente construir pontes,
construir relações, sair um pouquinho da nossa bolha e ir além. Sair um pouquinho e ir além. Nos desafiar a uma escuta atenta do outro. Eu acho que está faltando isso, sobretudo no momento de muito desafeto que estamos vivendo, não só no Brasil, mas aqui particularmente, de muita arrogância. Eu diria, sem querer corrigir o Martin Buber, mas além de igualdade de condições, além de reciprocidade, nós precisamos de muita humildade nesse momento. Humildade diante dos dados, das evidências, e humildade diante dos outros, dos diferentes. Obrigado pelo convite. Bom dia a todas, bom dia a todos. Acho que uma palavra, um sentimento que deve percorrer toda a nossa vida é gratidão. E começaria, então, agradecendo. Agradecendo a Martim Carnoy, que nos estimulou, que, em diálogo lá no Instituto Paulo Freire, nos provocou a sistematizar o trabalho que vimos realizando ao longo desses 27 anos de existência. E isso ocorreu no ano passado, ano em que estávamos celebrando 20 anos de memória e presença de Paulo Freire, cuja morte foi em 97. Então, ano passado, estávamos celebrando esses 20 anos de memória e presença. E, ao falar sobre essa vida, essa memória e essa presença, Martim Carnoy, ouvindo o trabalho do Instituto ao longo desse tempo, nos provocou para sistematizar, refletir sobre esse trabalho que vem sendo feito. Então, nós agradecemos por essa provocação, agradecemos as pessoas com as quais estivemos em diálogo para essa produção, em especial a Cristina Antunes, a Rebeca, Paulo Blickstein também, que esteve conosco conversando, viabilizando essa produção. Agradecemos ao Lehman Center e à Universidade Stanford, que possibilitaram, que apoiaram a produção do livro. E professor Moacir Gadotti já expôs aqui a estrutura do livro, os objetivos do livro. Eu só queria acrescentar um destaque que o professor Gadotti fez na dedicatória do livro. Ele escolheu um trecho de uma carta que o professor Carlos Rodrigues Brandão, um dos educadores que também trabalharam com Paulo Freire, que escreveu uma carta quando da fundação do Instituto Paulo Freire. Nesta carta, Brandão deseja que o Instituto Paulo Freire, quando foi criado, que ele fosse um espaço que fertilizasse o inusitado, que ele fosse um espaço que agregasse pessoas que se estimulassem a pensar, a refletir, a agir, abrindo horizontes em nome da igualdade, em nome da justiça social. E é isso que, ao longo desses 27 anos de existência, a gente tem procurado fazer. Trabalhando com educação popular, educação cidadã, educação em direitos humanos, educação de jovens e adultos, formando para e pela cidadania. Essa qualidade social, sociocultural, socioambiental da educação com a qual estamos comprometidos, ela vai ser construída com cidadãos que exerçam plenamente a sua cidadania. Então, é uma educação que promove essa cidadania, que promove a autonomia, ensina, educa pela e para a participação. Sem sujeitos participativos, autônomos, essa sociedade com a qual a gente sonha fica comprometida. Então, é uma educação comprometida com um conhecimento que promove a transformação social, que nos ensina a entender o nosso estar sendo no mundo, a entender o mundo em que estamos vivendo e, entendendo o nosso estar sendo no mundo e o contexto em que estamos inseridos, sejamos capazes de entender a história
como tempo de possibilidade e nos entender como sujeitos históricos capazes de transformar a realidade de forma que o mundo seja mais justo e de igualdade para todos. Então, agradeço pela oportunidade de participar dessa produção e pelo apoio para que ela se viabilizasse. Muito obrigada.